olá! Está no ar o programa Toda Mulher e com a gente no estúdio a deputada Inês Pandeló e Silvia Nobre Wayampi, a primeira mulher indígena a integrar a corporação do Exército Brasileiro. Silvia nasceu no Amapá e é da etnia Wayampi. Concorreu com 5.000 candidatos e foi aprovada com uma das melhores pontuações no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro. Silvia, aos 35 anos, se tornou a primeira mulher militar. Por que essa escolha de ser militar, Silvia? Quando eu era criança e eu queria muito estudar. Quando meu pai me levou para a cidade e me colocou numa escola, eu vi que na escola todas as crianças se reuniam antes de entrar na escola, cantavam o hino nacional e hasteavam a bandeira do Brasil. E todos diziam para mim que eu era brasileira. E o meu sonho era fazer aquilo como as outras crianças. E eu passei a minha infância inteira puxando a saia das professoras, pedindo por favor para eu hastear aquela bandeira. Mas só que eu não podia. Naquela época, só as crianças não índias e as crianças brancas é que podiam fazer aquilo. Em que ano era isso? 1980. Nossa, bem pra cá. E isso me marcou muito. E eu queria muito aquela bandeira. E posso dizer que eu persegui a minha vida inteira esse sonho, me preparando para isso. E eu prometi para mim mesma que um dia o meu país iria se orgulhar de mim. E foi por isso que eu vim para as Forças Armadas. É muito bonito ver você falando emocionado, acho que até a gente se emociona, né, deputada? E hoje você faz isso todos os dias? Sim. Eu digo que quando eu saio para trabalhar, quando eu saio para ir para o quartel, para o hospital, eu me imbuio de uma energia muito grande, de uma missão em que eu digo para mim mesma, hoje eu vou salvar o Brasil. E é assim que eu trato os meus pacientes, como se eu estivesse salvando o Brasil. É impressionante esse sentimento de brasileiridade, né? Esse patriotismo, né? Patriotismo. A gente, às vezes, que está no dia a dia, que não tem esse impedimento, não consegue perceber a grandeza disso, né? E vendo você falar desse jeito, se emocionando desse jeito, como disse a Graça, emociona a gente também, né? E retoma na gente esse sentimento de amor ao Brasil, à nossa pátria. Eu acho muito bonito isso. Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Como você falou em pacientes, você também é formada em artes e fisioterapia. Como você consegue conciliar? Você trabalha dentro do Exército, atendendo os pacientes? Sim, agora, nesse momento, eu estou dentro de um CTI, desenvolvendo uma outra área, né, de reabilitação respiratória, de ventilação mecânica, os cuidados, né, de terapia intensiva com pacientes que precisam desses cuidados. Mas o nosso campo ele é muito vasto. E aquilo que eu aprendi em artes, como expressão corporal, a identificação com o próprio corpo, isso eu utilizo para a reabilitação de crianças neuropatas, junto com o conhecimento que eu adquiri no curso de fisioterapia. Silvia, você tem um currículo bem vasto aqui. Vamos lá, você está fazendo graduação em gestão hospitalar, especialização em saúde pública na UF e ainda especialização em gênero e sexualidade pela UERJ. Como consegue conciliar esporte, artes, exército e ainda todas essas especializações? É muita força de vontade. Quando você realmente quer, você consegue. Às vezes eu brinco que digo que eu vou escovar os dentes com a matéria pendurada no espelho. Eu escovo lendo. Eu vou ao banheiro lendo. E existe uma necessidade muito grande para mim de aprender as coisas. Então eu me estimulo para isso. Então eu
preciso abrir uma porta para o meu povo, eu preciso de lugares para que eu possa abrir mais um caminho para estar inserindo a mulher indígena em qualquer segmento. Você saiu de casa muito cedo, né? Eu queria que você cedo. contasse um pouco dessa trajetória. Pelo que eu li sobre você, você chegou a passar fome, né? Passei fome. Quando eu vim para o Rio de Janeiro aqui, eu não conhecia ninguém. Como eu disse, eu queria estudar. E não me era possível ter a qualificação necessária no meu estado na época. Então, eu, imbuída de um sonho, eu resolvi trilhar um caminho que muitos não teriam coragem. Mas eu resolvi enfrentar isso, vim para cá, para o Rio de Janeiro. Cheguei aqui no dia 22 de fevereiro de 1990 e o único lugar que eu encontrei foi a rua, porque aqui eu não conhecia ninguém. Então fiquei 2 meses na rua andando para um lado e para o outro, e até que um camelô que eu conheci vendendo papagaio, né? Esse camelô conversou comigo e me ofereceu a casa da sobrinha para que eu fosse morar lá na Ilha do Governador. E aí eu fui para lá e fui vender livro de porta em porta. E todos os livros que eu vendia eu lia primeiro, né? Eu já ia perguntar. E com isso eu treinava bem a minha leitura, treinava bem, né, o meu desenvolvimento, né, no português. E continuei declamando poesias, aí encontrei com poetas no Rio de Janeiro, da APERJ, da Associação Profissional de Poetas e Escritores do Estado do Rio de Janeiro, onde lá eu fui incentivada a fazer a Faculdade de Artes. Mas até conseguir esse lugar para ficar, eu passei fome, pedia comida em lanchonete, mas eu sabia que ali na rua não era lugar para mim. Então, e eu também não queria continuar ali. Então, a primeira oportunidade que eu tive de sair das ruas, eu fiz desse limão minha limonada, o meu doce, a minha janta. Então, eu aproveito todas as oportunidades que eu tenho para estudar, seja curso, até bula de remédio. No supermercado, eu vou para o supermercado, eu leio rótulo de produtos. Eu acredito assim que quanto mais eu souber, é melhor para mim. Então, eu acredito que a educação, ela é a solução para tudo. Agora, resistências para sair de lá e vir aqui para o Rio, você enfrentou muitas? Tinha muita gente que dizia: ah, não, você não vai conseguir nada. A sua própria tribo, né? A tribo, Olha, nos lugares onde você tem um contato muito próximo com o indígena, ainda resta sobras de sentimentos de preconceito da colonização, de ainda se perguntar se índio tem ou se ele não tem alma, se ele é ou se ele não é humano. E esses sentimentos, eles ainda perduram. E não tem como esconder, mas há o preconceito com o indígena nesses lugares muito próximos. Tanto que você tem problemas com questões latifundiárias e muitas das vezes o índio ele é assassinado e a justiça em si não faz nada. E você vê que pelo fato das pessoas não entenderem a cultura indígena ou não estarem atentos à Constituição de 1988, né, onde nós começamos a falar sobre os direitos indígenas, e a Convenção 169 da OIT, então se tem uma visão deturpada do que é o indígena. Então muitos acreditam que o indígena ele é preguiçoso, que ele não quer nada, que os homens são preguiçosos, que só as mulheres trabalham. E você enfrenta o preconceito, né? As pessoas olham para você e quando olham o genipapo no seu corpo, que fica preto, que é uma tintura, que é uma pintura, que é a expressão cultural daquele povo, as pessoas acham que é sujeira. Então, elas se distanciam. E você precisa vencer aquilo, você não entende por quê. Então, as mulheres nessa cultura utilizam batom, utilizam sombra, nós utilizamos o genipapo. E nem por isso nós consideramos as mulheres da outra cultura sujas. Mas nós somos considerados nesses lugares e alguns que não conseguem vencer isso, muitos se matam.
Quando vem para a cidade grande. E esse confronto cultural de uma cultura dominante faz com que muitas vezes muitos decidam que não querem mais. A gente está vendo que além desse sentimento patriótico, né, há um sentimento muito grande de dar valor à sua cultura, à sua raiz, ao seu povo, né? E isso é outra coisa muito importante, porque tem muitas pessoas que crescem, conseguem um status e esquecem do seu chão, né, da sua raiz. E você não, você disse até anteriormente, estou ali também para abrir espaços para que mais indígenas possam ocupar, né? Então, eu quero enaltecer isso também, tá? Estou maravilhada aqui, de boca aberta. Eu sempre digo que um povo que não preserva a sua identidade e nem guarda a memória dos seus mortos, ele não sabe de onde veio e nem sabe para onde vai. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Eu tenho uma missão e eu vou cumpri-la. Você tem visitado a sua aldeia? Você já visitou alguma vez? Eu não vou lá desde 2003, até por causa das atribuições, questões de estudo mesmo e até financeiras, porque é uma viagem muito cara. Mas nas oportunidades que eu tenho, para nós hoje, o convívio com os outros parentes, que nós chamamos de parentes, enquanto essa civilização, essa cultura chama os outros de vizinhos ou de conhecidos, nós temos um sentimento de parentesco, de família mesmo. Então eu comungo com outros indígenas de várias etnias, seja tucano, seja guarani, seja terena, seja caigangue, xoclém, nas aldeias mais próximas que eu vou lá, eu comungo com eles, é como se eu estivesse também dentro da minha aldeia, porque lá todos nós somos parentes. Tá, ok. Nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com Toda Mulher hoje, aqui no estúdio, a primeira mulher indígena brasileira a integrar o Exército Brasileiro. Só um instante, volto já já.